pacato dia de sábado, eu estava em um belo parque repleto de flores e outros variados enfeites. Em um banco de madeira sobre a grama cuidada com empenho pelos jardineiros locais, eu contestava a beleza natural junto à minha recém-namorada, Mary. Repentinamente, nossa relação, que eu considerava amorosa e estável, foi abalada. Pelo visto, o tal amor da nossa união era uma farsa. Minha presunção a respeito do início de um namoro foi grande. Talvez o motivo da brincadeira esteja relacionado diretamente ao fato de eu não possuir grandes amizades em um período estudantil. Eu era associado a um porco que vive ao lado mais sujo da cidade, em referência à minha família, com dificuldades financeiras acima da média, vivendo em meio a uma rua com ausência de algumas coisas básicas que um bairro deve usufruir. Xingamentos, má impressão por parte dos professores e alunos da escola eram inevitáveis. Mas o verdadeiro estopim da minha relação conturbada com a minha sala de aula chegou à tona segunda-feira. A relação amorosa entre eu e Mary, que teve início no sábado, se mostrou rapidamente como sendo uma fantasia. Todos na sala de aula esboçavam sorrisos largos enquanto apontavam na minha direção. De imediato, não entendi o que ocorrera. Um aluno mais indiscreto mostrou-me o seu celular, no qual estava uma imagem de um casal sentado em um banco de madeira pertencente a uma paisagem bela de um parque florido. Era eu e Mary, no dia de sábado, o dia em que ela havia declarado falso apego amoroso por mim. O motivo de tanta difamação era óbvio. Quem iria esperar um garoto como eu, com péssimas condições financeiras e roupas esfarrapadas, estranho e pouco sociável, fosse ter uma relação com a Mary, a garota atraente e cobiçada do colegial? Meus pensamentos iludiram a mim mesmo, fazendo-me crer em uma relação de amor às cegas e aparentemente impossível de ocorrer. Aliás, a data que ocorrera meu primeiro encontro com Mary, obviamente, esteve bastante interligada com a farsa descoberta recentemente. 1º de abril! Gritavam os alunos, cujas faces demonstravam um sorriso penetrante. Eu me lembro claramente dos momentos aconchegantes que presenciei ao lado do meu pai. Minha figura paterna me guiava nos momentos conturbados de transição da infância para a puberdade. Esse tipo de relação essencial entre pais e filhos era ausente com a minha mãe. Meu pai era um hábil caçador, transmitia alguns de seus extensos conhecimentos comigo, quando eu era convocado para as caçadas na floresta. Não é assim que se carrega uma espingarda, filho. Tem de colocar a cápsula da bala na aba de carregamento. Meus erros em processos básicos de uma caçada eram inevitáveis, mas meu pai sempre estava presente nesses momentos de dúvida, não apenas relacionados à caçada em si. A gota d'água de tudo foi a repentina morte do meu pai, ocasionada devido à séria crise de tuberculose iniciada pela total falta de higiene do bairro em que moramos. Bem, com a morte do meu pai, a única pessoa de verdadeiro afeto que tive, a depressão veio à tona. As brigas de pai e mãe tornaram-se entre mãe e filho. Afinal, após a morte do meu pai, quem minha mãe iria culpar pela crise financeira? Tentei um início novo com uma namorada, revelada posteriormente como uma brincadeira infantil, mas acho que realmente sei qual é a brincadeira que estive submetido durante toda a minha vida. A verdadeira brincadeira de 1º de abril foi eu ter aguentado todos esses anos, com pessoas imaturas e com a perda da minha figura paterna. Bom, pelo menos aprendi várias coisas ao longo da minha controversa vida. Uma delas, finalmente, foi carregar uma espingarda. Jornal, 6h50 da manhã. O adolescente Manuel Ferreira foi encontrado morto em seu quarto. Um suicídio executado por uma espingarda encontrada sobre suas pernas. Na porta de seu armário, foi encontrada uma escrita em vermelho feita por spray, escrito 1º de abril. Primeira colocada no desafio de creepypastas da comunidade Acervo do Horror no Amino. Acesse o link na descrição do vídeo. Acervo do Horror. Venha para o lado negro. Aqui você verá blogs sobre tudo o que há de mais obscuro e macabro.